Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Houve evolução tática? Houve evolução tática, tá? Corinthians não jogou no 4-1-4-1, que é aquela coisa que a gente não gosta, né? Jogou no 4-2-3-1, ó, com Bruno Mendes e Bidu, Gil Caetano, o Cantígio, o Maicon, o Juliano, o Mosquito e o Romero do lado esquerdo, tá? Com o Felipe Augusto lá na frente. Corinthians teve uma... na hora de marcar, o Corinthians marcou muitas vezes no 4-5-1, tá? Marcou no 4-5-1. O Juliano ficou um pouco mais livre, mas eu quero falar do Juliano depois, tá bom? O Corinthians marcou também num 4-4-2, tá? Quando o Juliano chegava aqui na frente junto com o Felipe Augusto, tá? Às vezes ele ficava aqui, né? Às vezes ficava aqui, às vezes ficava aqui. Esse era o Corinthians marcando, tá? E sem a bola, né? E com a bola, um 4-2-3-1, com os volantes jogando um do lado do outro, né? O Maicon e o Cantígio, sempre respeitando o lado da bola. Esse foi o Corinthians do técnico Mano Menezes. Agora, por que o Corinthians sai na frente num lance em que o Corinthians marca a pressão, rouba a bola e o Romero faz o gol? Só que depois o Corinthians recuou demais e isso chamou o São Paulo, né, para o seu campo. Eu acho que é uma coisa que o Mano vai ter que conversar muito, tá? Vai ter que conversar muito, vai ter que... O time do Corinthians, ele chama muito o adversário, né? Ele recua demais. E o São Paulo veio para cima agora. Uma coisa tem que ser dita, né, gente? Hoje foi um trabalho de um dia, com apenas 3 titulares em campo, contra um time titular e um trabalho que está, né, meses luz à frente, poderíamos falar anos luz à frente, que é o trabalho do Dorival Júnior. Cara, uma troca de passes violenta, triangulações, laterais atacando por dentro, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é o trabalho do Dorival Júnior. Um toque de bola, um time rápido, que joga vertical, velocidade. Dorival Júnior é muito bom treinador. E por isso que o Corinthians perde. Não tem muito o que explicar também. O São Paulo tem um time montadinho pelo Dorival, que já está entrosadinho, acabou de conquistar um título. O Dorival é um bom gestor de grupo, tá? Porque treinador hoje em dia não basta conhecer futebol. É isso que a turma do Vanderlei Luxemburgo não entende. O Luxemburgo vem, briga com todo mundo, deixa o ambiente ruim. E esse foi um dos grandes motivos da demissão dele. O Dorival não, ele deixa o ambiente bom, ele sabe ser bom gestor. O Dorival dá atenção para os jogadores, dá atenção para a torcida, dá atenção para a diretoria, dá atenção até para a imprensa. Dá atenção até para a imprensa. Então, que tem uns caras malas, né, que era da comissão técnica do Luxemburgo, meu irmão, que acha que pode ignorar todo mundo, entendeu? Esse tipo de pessoa não sabe o trabalho. Para você ser um técnico hoje em dia, você tem que saber se relacionar bem com a imprensa, com os jogadores, com todo mundo. E a turma do Vanderlei não sabia isso, por isso caiu. Mas nós estamos aqui vai falar do primeiro dia do Mano. O que eu quis dizer é que o Mano pega um time que taticamente tem muitas deficiências, não é o único, claro que o Luxemburgo não é o único culpado, né? Tem o Duílio, tem os jogadores também, mas com um dia de trabalho, um Corinthians que marca pressão, sai na frente no Morumbi, poxa, eu gostei do primeiro tempo do Corinthians, que o Corinthians sofreu a virada. É claro que eu não gostei do final do primeiro tempo, quando o Corinthians recuou demais e cedeu o empate.
Só que tem algumas coisas que acontecem também no Corinthians que a gente tem que analisar. O Corinthians só sofreu o empate também porque tem muito jogador ali que não tem condição. O Mosquito é perdidaço para ajudar na marcação. O Romero, por exemplo, ficou olhando o Rafinha. O Romero cansou. O Romero depois já era, né? Acho que até demorou para sair. Acho que o Sidney ou o Mano, não sei, demoraram muito para tirar o Romero. O Matheus Bidu fica perdido. Quando você joga no lado esquerdo, em cima do lado esquerdo do Corinthians, a chance de você marcar um gol é muito grande, porque o Bidu ele é um jogador que não sabe se posicionar em campo. É um jogador realmente de uma falta de sabedoria incrível. E por isso que o Corinthians perde o jogo, não tem outra explicação. Agora, tem algumas coisas que eu queria falar para vocês em relação a alguns jogadores. Primeiro, bola, o Juliano sabe jogar. Ele é bom jogador. Tecnicamente é indiscutível, chegou à seleção brasileira, né? Só que o Juliano não tem mais corpo de atleta de futebol. Ele não tem condição nenhuma de jogar mais futebol. Ou ele vai disputar, sei lá, aqueles corpos definidos, né? Esqueci lá aquele esporte que tem hoje, né? Ou ele vai levantar peso, entendeu? Ele pode ser um atleta de qualquer coisa, menos atleta de futebol. Ele não tem mais condição de jogar futebol. Então, quando você tem um Romero cansado marcando, um Mosquito que não sabe marcar e um Juliano, cara, vem, o time do São Paulo veio para cima. Até porque o Corinthians recuou, jogava no 4-5-1. Fisiculturismo, né? Isso mesmo, tá? Só se for isso, porque jogador de futebol ele não é mais, não tem mais condição, desculpe, não tem mais condição, tá? Não tem mais condição. É claro que outros jogadores não têm condição, como o Bidu, enfim. E uma coisa que eu queria falar é o seguinte: o que está acontecendo com o Renato Augusto? Pô, o cara tá triste em campo? É muito perna de pau em volta dele, é isso? Ele que, né, até a chegada do Mano, havia falado que ele ia renovar. Vamos ver agora. Não sei se mudou alguma coisa, eu vou apurar para vocês. Mas, cara, o Renato Augusto parece que joga com uma má vontade hoje em dia, que é incrível. Entendeu? Ou ele não tá bem, ou ele tem alguma lesão, tem alguma lesão que precisa ser revelada, alguém falar alguma coisa. Mas, pô, não dá, né, velho? O Renato Augusto entra em campo já triste, cansado, com aquela cara. E o Corinthians termina o jogo num 4-2-4, tá? Ó, o Arthur falou, tô percebendo isso também. Renato tá cansado de jogar com o Biro. Renato não acertou um passe, já deu. Renato Augusto, ex-jogador, já deu, não tem como renovar. Enfim, parece que é estado de espírito mesmo, muita gente medíocre ao redor dele, o Giovani. Eu queria entender o que está acontecendo com o Renato, porque ele entrou, a gente falando acima do peso, o Renato está muito forte também. O Corinthians jogou assim no 4-2-3-1, tá? E eu vou colocar para vocês só como terminou, né? E aí eu não coloco mais o campinho. Só para vocês entenderem como que o Corinthians terminou a partida, tá? Jogando, né? No seguinte esquema, tá? O Rony entra aqui, não muda nada, com o Michael, né? Em campo, tá? E alguns jogadores, né, devem perder espaço, como o Juan Oliveira, né? Que, enfim, também não foi aproveitado. A gente vai falar muito sobre isso. O Pedro, né? Entrou na partida aqui também, tá? O Renato Augusto, e o Biro, que para mim foi uma vergonha em campo também. Esse menino aqui parece que já tem uns 80 anos, né? Eu não sei o que acontece com o Biro. E o Corinthians termina, tá? O jogo com essa formação aqui, ó. Um 4-2-4, tá? E quando estava sem a bola, esses dois fechavam aqui, né? Fica um 4-4-2. Mas o Corinthians, no desespero, né? Foi para o 4-2-4. Quer dizer, teve variação tática, teve tentativas, né? E o Corinthians, jogando dessa forma, terminou aí a partida num 4-4-2, tentando buscar o jogo. É bom lembrar que o Cássio salvou o Corinthians mais uma vez, porque senão o Corinthians tomaria
uma baita de uma pancada, né. Ué, mas o problema não era o técnico, Diego? A questão não é essa, né. Em relação ao A questão não é essa em relação ao o problema era o técnico ou não, tá, filho. Por quê? Eh, o Corinthians, se você não sabe, jogou com 3 titulares só hoje, tá, 3 titulares. Então vai muita coisa, né, deve mudar. Lucas Veríssimo faz muita diferença, meu amigo, tá. Lucas Veríssimo poderia ter acompanhado o Calleri na hora daquele gol, no gol do São Paulo, né. Enfim, não deixaria o Calleri sozinho. O Lucas Veríssimo, quando a bola não está dentro da área, ele olha para tudo quanto é lado. Não sei se você já reparou isso, né? Eu gosto de observar o jogador sem bola, ele fica olhando para os lados para ver onde está o centroavante, onde está o atacante que ele está marcando. É outro nível de zagueiro, não dá para se comparar com Gil e Caetano. Enfim, né? O Fábio Santos e o Bidu vai ser esse dilema, né? Um não tem idade e saúde física para jogar, o outro não tem qualidade técnica para isso. Cara, você vê a diferença, né, o Rafinha, o cara campeão querendo parar, falou que vai parar, e o Rafinha tem muito mais futebol do que o Fábio Santos, e tá falando em parar. O Fábio Santos já tinha que ter se aposentado há muito tempo, quem sabe o Corinthians buscaria um jogador melhor, para a posição. Enfim, então tem, né, muita coisa aí para a gente falar ainda do jogo de hoje, mas o Corinthians perde, né? Ó, o que aconteceu com o Fausto, eu tô achando que o Mano Menezes pode vir com o Fausto de titular, talvez aí na próxima terça, não tenho certeza, tá? É só só uma opinião que eu tô dando em relação a isso, tá? Mas hoje, ó, o Henrique falou, o Henrique Pereira, é verdade, tá? Hoje o time deu menos chutão para frente. Cara, tem coisa boa para a gente falar, o pessoal falando do técnico. O Corinthians primeiro jogou numa forma mais ofensiva, o Juliano foi meia mesmo, o Corinthians jogou no 4-2-3-1, o Corinthians se defendia, mas saía com a bola tocando, muitas vezes saiu tocando, muitas vezes o primeiro tempo do Corinthians, muitas vezes saiu tocando, velho, entendeu? Até buscando as jogadas principalmente pelos lados, com o Mosquito e com o Romero. Então, em um jogo, cara, com time reserva, eu já vi uma evoluçãozinha, tá? É claro que vai depender de muita coisa, o time do Corinthians realmente é limitado, mas hoje, pelo menos, não foi um time covarde em campo, tá? Eu não fiquei com aquela impressão que perdemos porque fomos covardes e nos borramos todos na calça, como era muitas vezes com o time do Luxemburgo, né? Que o esquema dele era Cássio. Enfim, pelo menos hoje o Corinthians deixou de ficar só dando bicão para frente, tá? E perdeu porque também jogou com 3 titulares e perdeu também porque jogou com uma equipe que está, enfim, muito bem montada. O time do Dorival Júnior realmente é um time que está entrosadinho, né? É campeão, tá aí desde maio fazendo um trabalho, né? Que o Corinthians poderia estar fazendo, mas não quis o Dorival. Então tem, né? Tem tudo isso também, tá?